Se você estava esperando fortes quedas na bolsa para poder comprar mais forte, talvez o mês de setembro traga exatamente isso que você procura. Já começar pela primeira semana com grandes dados macroeconômicos, tanto do exterior quanto aqui do Brasil, que podem mexer na bolsa, que podem trazer grandes quedas. Podem, observe, a gente já vai conversar sobre isso. Mas antes, você que ainda está com aquele medo, né? Ah, a bolsa está no topo histórico. Ela está tão topo histórico que eu estou pegando aqui em 2024 o desempenho dela, o EWZ, que é um ETF de ações brasileiras, dolarizado. Olha só, eu estou na frente do gráfico, eu estou no fundo ou eu estou no topo do gráfico? Eu estou no fundo, então a bolsa está caindo em 2024. Se você pegar períodos maiores, ela nunca está no topo, nem por índice de inflação, tá? Mas eu entendo a lógica de vocês, mesmo as ações estando baratas, mesmo a alta não tendo sido tão forte assim, o Brasil ele é muito instável, então a qualquer momento pode devolver toda essa alta. Eu entendo a lógica de vocês, tá? Inclusive eu vou começar esse vídeo citando uma questão que nem vai influenciar muito nas cotações no curto prazo, mas que ela é uma coisa muito ruim para médio prazo para o Brasil. Vocês vão entender, tá? Nós temos aqui o Auxílio Gás, que agora o novo governo mudou o nome Gás para Todos. Aliás, já vem aqui a minha primeira crítica, todo governo que entra, eles são tão egocêntricos que eles mudam os nomes dos programas para fazer o populismo com o nome deles. Tinha que ser proibido isso, um programa foi criado com o nome, tinha que manter sempre. Eu não estou criticando esse governo exclusivo, todos fazem isso, né? Bolsonaro fazia isso, Lula faz isso toda hora, eles ficam trocando de nomes para fazer um populismo em cima do nome que é do governo deles, né? Enfim. O que é esse Gás para Todos? Foi criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso, era um auxílio gás ali, né? Para levar botijão de gás, no momento 20,8 milhões de famílias, né? Então leva gás para quem precisa ali. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que sim, qualquer programa que vai ajudar os pobres, ele vai gerar um gasto de impostos, que acaba gerando também um pouco de inflação, né? De qualquer forma, não existe essa coisa de dinheiro público. Porém, é necessário algumas coisas pontuais como essa. E a forma como esse programa funciona tem uma parte bacana, que é a empresa privada junto com a pública, porque, por exemplo, quem vai distribuir o gás é a empresa privada. Se fosse tudo público, isso aqui custaria 5, 6, 7 vezes mais, porque o Estado é ineficiente. Então, beleza, vai funcionar na forma de subsídio. O pagador de imposto paga isso aqui e tudo bem. Bom, então eu vou resumir aqui o programa, depois eu vou falar as besteiras que o governo atual está fazendo, mexendo aqui no programa. Então, olha só, a NPL credencia os que querem integrar o programa, as empresas privadas. Eu já acho bacana essa parte, porque sim, é óbvio que isso aqui vem do imposto, esse dinheiro, né? Então o pagador de imposto investindo para ajudar essas pessoas necessitadas, mas bacana, porque pelo menos é uma empresa privada que vai fornecer o serviço e normalmente vai ser mais eficiente, né? Se fosse só dentro de empresa pública, seria uma porcaria, custar 4, 5, 6 vezes mais, ia ser uma desgraça total. Mas de qualquer forma, é um gasto, então fique com isso em mente. Isso é um gasto, isso é dinheiro de imposto, né? Então olha só, beneficiário, então é avisado pela APP e tudo mais, que ele tem que retirar 2 meses, aí ele pode retirar um botijão, bacana, gratuito, né? Bom, a ANP, ela fixa ali o preço teto do botijão de gás, né? O beneficiário tem que estar ali no CAD único e tudo mais. E aí o governo, por meio da Caixa, paga os revendedores pelo botijão retirado. Aqui tem uma gambiarra, uma gigante, imensa gambiarra. O que o governo está fazendo aqui é um cálculo criativo para abrir espaço nas contas públicas e no orçamento 2025 e 2026. Eles estão turbinando o auxílio gás de forma que eles fizeram aqui a driblar a regra fiscal. E óbvio, né, que os especialistas falam que isso aqui traz incerteza sobre os gastos públicos do país. Óbvio, todo mundo vem constantemente falar, não, o arcabouço fiscal vai ser cumprido, a gente já sabe que o arcabouço fiscal não é mil maravilhas, mas todo mundo entendeu, pelo menos a maioria ali, né, entende que, caramba, o arcabouço fiscal pelo menos deu alguma certeza. Não é o melhor dos mundos, mas ó, a gente tem esse mundo aqui para seguir. Aí os caras vêm e começam a driblar tudo que é coisa de regra fiscal. Aí lascou, né? Qual a utilidade disso? E adivinha quem é que está por detrás disso? Mas é lógico que é o Dilma de Minas e Energia, né? Então essa manobra seria possível com um projeto de lei assinado pelos ministros Alexandre Silveira, o Dilma de Minas e Energia, e Fernando Haddad, né? Então eles estipulam que o recurso da comercialização de petróleo do regime de partilha sejam destinados com a Caixa Econômica Federal ao invés dos cofres públicos. Isso é inacreditável. Os recursos na Caixa poderiam ser utilizados para subvenção aos revendedores de gás que derem um desconto no produto. Em contrapartida, a receita deixaria de ser prevista no orçamento, assim como a despesa. É uma espécie de maquiagem para os próximos anos no orçamento, que inclusive teve peça de 2025 enviada pelo Congresso na noite de sexta-feira. Mais importante do que
quanto será o déficit, é de como ele será obtido. Se as metas primárias e os limites de gastos são cumpridos usando mecanismos como este do auxílio do gás e com receitas one-off, há uma insegurança adicional sobre a trajetória fiscal. É óbvio, não adianta você querer enganar, fazer que está tudo certo, mas não está, né? O dinheiro não leva desaforo. A economia, não tem um juiz lá que vai ficar, não, peraí, cumpriu o arcabouço, beleza, não vamos ter inflação. Não é assim, a economia vai funcionar de forma independente. A economia não sabe o que está acontecendo nas regras. A economia só é economia. E a gente sabe que se você tem descontrole de gastos, vai gerar inflação, que vai acabar gerando taxa Selic mais alta, que acaba gerando toda essa questão de punição ao crescimento do Brasil. A gente sabe, inclusive, que as empresas com crescimento são as que mais estão sofrendo. Aí a gente vai ver o quê? Empresas com maiores dívidas se arrastando um pouco mais nesse sofrimento. E aí você tem que ser mais cauteloso possível para essas empresas. Eu continuo, vou dizer, né, comprando ali Cosan, mas eu sei desses problemas. E por mim não tem problema, porque o projeto da Cosan é grandioso, é excelente, mas eu sei dessas dificuldades, só vai me fazer ter um período mais longo aqui e eu vou aproveitar, tá? Mas aí cada um vai ter que ver de uma forma com seus olhos, né? Você tem que entender que o cenário aqui é cada vez mais esses dribles, é não sei o que, é uma regrazinha aqui, outra ali, puxa, o Brasil é o país da gambiarra mesmo. Em meio a tudo isso, o CEO da Verde Asset disse que ele vê com bons olhos a entrada do Galípolo, é uma surpresa positiva, e que a Selic vai subir em setembro, né? Bom, e aí cada analista está falando que vai subir em algum momento, ou que vai manter ad infinitum. Por quê? Por conta de coisas como essa, né? Então o Galípolo ele fez uma sinalização positiva para o mercado. Não é que o mercado quer que a taxa de juros suba, o mercado prefere uma taxa de juros alta do que uma inflação alta. Eu também, né? É o remédio amargo, como eu já disse outras vezes. E o Galípolo ele disse que ele vai perseguir a meta da inflação, que é 3%. Esse é o objetivo principal do Banco Central. 3%. Nós não estamos lá e não está nos mostrando indícios que vamos para lá. 3% é a meta, aquele 1,5% de limite é para questões pontuais. Aumentou o commodity nesse mês, não sei o que, tudo mais. Mas não é para mirar no 4,5, é para mirar no 3, e nós não estamos ali acertando o 3. Então talvez realmente a taxa de juros suba. Cair já começa a imaginar que vai ser muito difícil. Olha só o que os caras estão fazendo, driblando regras fiscais. Como é que pode? Inclusive o Lula falou sobre a taxa de juros, falou sobre o Galípolo, e assim, eu fico perplexo de ver isso, né? Embora eu concorde, acho bacana, eu fico assim, o que está acontecendo? Ele falou que se o Galípolo tiver que aumentar os juros, que aumente. Mas o quê? Ele passou 2 anos enchendo a porcaria do saco por conta do Campos Neto, agora o Galípolo pode subir. E eu concordo, tem que subir mesmo, tem que deixar subir, porque é assim que funciona, né? Senão é pior ainda. Mas tudo bem, assim, isso mostra como eles são muito parciais, né? Óbvio que o Lula nunca consegue falar 2 frases positivas na sequência, depois ele disse aqui que o presidente do Banco Central não tem que defender os interesses do sistema financeiro e do mercado, mas sim gostar do país e pensar na soberania nacional. Bom, pensar na soberania nacional foi uma frase genérica que ele já colocou aqui no texto, gostar do país não tem nexo nenhum, do mercado não é o que o Banco Central tem que buscar mesmo, não vem buscando, e sim o sistema financeiro. Ele tem que seguir sim, tem que buscar inclusive a meta da inflação, voltar ao 3% ali. O grande ponto em relação a tudo isso é que é um jogo de quebra-cabeças e você tem que ficar atento à macroeconomia, mas sem ficar com medo de investir. Vocês viram que eu sempre estou comprando as ações. O que eu vou fazendo é aumentando os aportes ou diminuindo. Eu ainda vejo o cenário do exterior bacana, tá? O problema é que está em alta muito alto, muito forte, mas assim, ainda é positivo, enquanto no Brasil a gente tem algumas coisas começando a dar uns problemas aí, tá? Inclusive o agro, que eu já vou comentar, e aí você também vai mirando, de repente você, não quero ação porque essa ação de dívida alta, porque essa ali que está em alta e vai ficar em alta por mais tempo. Aí é assim o critério, ou você pode escolher uma que você acha que vale a pena, mesmo com a Selic alta, inclusive pode ser uma oportunidade. De repente você vê o agro ali descambiando, caramba, será que Fiagro faz sentido? Vai depender muito, você que vai ter que tomar as decisões. Eu acho que a macroeconomia é muito bacana para a gente entender o que está acontecendo, tá? E entender quando é hora de comprar mais, menos ali, né? Cada um toma a decisão no fim das contas, né? Falando aqui do PIB, que é importantíssimo, o PIB do Brasil é esperado para o próximo trimestre 1%, segundo o Bradesco, de alta do PIB, enquanto no anual 2,8% segundo o Itaú. Se a gente vê aqui então no trimestre aumentou 0,8%, 1% seria acima, então o PIB ainda está subindo, né?
enquanto no anual foi 2,5, é esperado 2,8. Então, se realmente vir conforme os bancos falaram, o PIB ainda está bacana, mesmo com o agro já começando ali a dar umas cutucadas. Se a gente for ver a previsão, o PIB aqui do agro vai cair 1,2%, tá? E com algumas questões negativas, como eu já disse, nós temos aqui recordes de pedidos de recuperação judicial no setor agro, principalmente no Mato Grosso, principalmente por questões climáticas até, tá? Então até nesse ponto aqui até foge um pouco do governo, mas é normal. Todo governo vai enfrentar um momento ou outro algum tipo de dificuldade. O governo anterior enfrentou a crise hídrica, né? Enfrentou além disso a pandemia, então é natural. Então se você tem uma economia que ainda está desandando ali com gastos infinitos, você tem um problema desse aqui, como é que fica? Por enquanto o agro está aguentando. E se realmente começar a perder o controle, aí lascou, né? Matéria de hoje, do café à soja, a pior seca dos 40 anos, coloca em risco a safra brasileira. De acordo com o Semenden, algumas das principais regiões agrícolas tiveram um clima mais seco desde 1981, o que ameaça a colheita, né? Inclusive, eles estão vendo que as perspectivas para as próximas semanas e ainda é de baixa chuva. Então, naquele período de troca ali, que eles trocam e começam a plantar soja, sai o café e entra a soja, é período de seca neste momento, assim, pode atrapalhar ainda mais. Só que é importante também não cair no exagero das matérias, porque aqui nós estamos falando de algumas regiões. Eu tenho pontuado para vocês, mostrado que a principal dificuldade está exatamente ali no Mato Grosso do Sul, né? Não é todo o Brasil que está desandando, mas mesmo assim impactou o café, o preço do café está subindo bastante, olha só o preço do arábica aqui no futuro, subindo já disparado, né? E aí, inclusive no mercado você percebe. Você percebeu que o café está mais caro? Eu percebi. Eu tomo um dos dois, inclusive. Eu gosto do arábica, mas eu gosto do outro também. Mas enfim, a tendência não é muito positiva aqui para algumas frentes do agro no Brasil e é uma dificuldade que a gente vai ter que lidar com isso, né? Bom, e aí falando um pouco mais da nossa agenda da semana, entendendo aqui o que pode acontecer realmente de fato e trazer volatilidade para a Bolsa, a gente pode voltar inclusive aqui na questão do PIB, que é um primeiro indicador do PIB do Brasil, que pode mexer com a Bolsa. Ele vai ser divulgado no dia 3, na terça-feira ali, né? Vai ser divulgado às 8 horas da manhã, ou seja, antes do pregão. Nós temos também aqui o PIB da zona do euro, divulgado no dia 6/9, às 6 horas da manhã, então antes do pregão também. Mais uma coisa aqui para ficar de olho, e é esperado 0,6 aqui, uma altinha referente ao 0,4 anterior. Bom, e aí a gente entra nos Estados Unidos, que vão ser os dados mais importantes da semana. Todo mundo está de olho aqui, isso pode mexer demais com a Bolsa, pode ser ainda mais importante que o PIB brasileiro se vir aqui um dado que possa assustar o mercado. Só relembrando que recentemente o PIB tinha vindo negativo, vinha 1,4, o pessoal esperava 2, desapontou, o mercado já ficou desesperado, aí veio a taxa de desemprego ruim, aí depois veio o payroll, já foi suficiente para o pessoal achar que os Estados Unidos ia falir, né? Então, o exagero do mercado acabou trazendo um pouquinho de oportunidade ali, mas logo na sequência já emendou uma alta, né? Alguns dados econômicos bons, incluindo o próprio PIB, que recentemente, aqui no dia 29/8, veio em 3%, e era esperado 2,8%. Então o PIB já deu uma amenizada, opa, peraí, acho que não vai ter recessão não, né? A taxa de desemprego que havia vindo em 4,3% do projetado 4,1% será divulgado agora, olha só, no dia 6/9. E principalmente o payroll, que é o mais esperado, né? Que veio aquela dado decepcionante, né, de 176 esperado veio 114, agora o esperado é 164, e vamos ver como que será divulgado. Se vier abaixo novamente, pode dar aqui uma sinalização que o mercado vai entender de repente como recessão. Dois dados negativos seguidos, mesmo com o PIB vindo em alta, né? Então vamos ficar de olho também aqui no payroll, tá? Que vai ser divulgado no dia 6/9, sexta-feira, né? Então, sexta-feira é o dia provavelmente mais importante da Bolsa, 9h30 da manhã o payroll será divulgado antes mesmo da abertura do índice. E ainda nos Estados Unidos, vale destacar também que na quarta-feira, voltando agora para a quarta, nós também temos um indicador econômico importante, às 3 horas da tarde, que é o livro bege, que ele mostra ali mais ou menos a situação econômica nos Estados Unidos, que é o Fed ali comunicando com empresários, trabalhadores, economistas que dão ali sua opinião, tá? Mas eu vou deixar para você organizadinho na descrição desse vídeo toda a agenda econômica da semana para você dar uma lida, tá? Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês têm uma visão mais positiva em relação a possíveis quedas, principalmente quando envolve a macroeconomia. Vocês veem que eu sempre tenho um posicionamento muito firme em relação a tudo que eu faço. Quantas vezes vocês viram eu vender ação, exceção a Petrobras, recentemente, mais ou menos recentemente, né?
Qual foi a última ação que vocês viram ali eu vender? É raro, né? São eventos muito raros, então você tem que ser firme no que você faz. Isso eu só ganhei firmeza com muitos e muitos anos de bolsa. Inclusive chega ao ponto de, mesmo eu sabendo que uma ação tem um grande risco de uma queda pontual, eu não vendo essa ação, porque eu estou levando essa ação para o buy and hold. Vocês viram eu comentando ali com a Transição Paulista o que eu fiz. Essa não é a operação completa, normalmente eu faço uma operação que me vai ter um custo ou zero ou muito próximo disso. Só mostrei com 2.000 ações, mas eu mostrei com vocês quando eu fiz essa operação, me protegi, e aí me desfiz essa proteção depois e consegui ganhar aqui em uma operação apenas de 2.000 que eu usei como exemplo para vocês, 2.000 das ações que eu tinha, R$ 1.500 sem ter que vender nenhum centavo da minha Transmissão Paulista. O que eu pude fazer com esses R$ 1.500? Comprar mais Transmissão Paulista ou comprar outra ação. Então, por isso que é muito importante também você saber qual estratégia você vai seguir. Se você gosta dessas ideias de longo prazo, você se comprometer a comprar uma ação caso ela caia mais e ainda ganhar um dividendo por isso, na alta você também pode ganhar um dividendo adicional com as ações que você já tem, ou ganhar com essa volatilidade das ações, de repente quando elas estão na alta, sem ter de vender suas ações. Você não precisa ter medo de queda das ações, basta você fazer algum tipo de proteção, e são várias que existem, você tem que saber qual você utiliza. Considere conhecer o meu curso de opções, que está na descrição do vídeo aqui e nos comentários fixados. Também está no site topopções.br. Você encontra, inclusive, todo o conteúdo do curso de opções e do de investimentos, tá? Inclusive, se você não tem essa vontade de assistir aula ali na ordem certinha, de entender, de perguntar suas dúvidas no Telegram, é melhor você não assinar, porque o curso de opções ele é fácil, mas você não pode ser apressado. Você não pode chegar na primeira semana e querer ganhar, como eu, R$ 2.000 por mês de opções, 3.000, 1.500. Não, não é assim. Você pode até conseguir no primeiro mês. Alguns alunos conseguiram. Tem nos comentários que o pessoal escreve. Mas precisa de uma dedicação muito forte e talvez alguma experiência de mercado. Então, o normal é você ir evoluindo ali aos pouquinhos, sem pressa. Então, puxa, tem gente que assiste 3 aulas e já quer começar a ganhar R$ 1.000 com opções na primeira semana. Não é assim, tá? Então, se você pensa nessa visão de buy and hold, se você não quer procurar um curso que vai te dar aqui sinais de qual opção comprar ou não, se você quer aprender a fazer por conta própria, que aqui eu te ensino a lógica, né? Eu mostro uma série de cenários de lógica, é só você ir no link da descrição do vídeo e nos comentários fixados, que está lá o meu curso de opções, tá? E também tem o meu curso de investimentos, se você quiser levar os dois, inclusive, sai mais em conta. Um abraço e até o próximo. Valeu!